fiquei pensando em duas coisas que eu acho que a gente nunca abordou e eu fiquei aqui pensando. Por exemplo, isso aí a gente fala sempre do movimento da mãe em relação ao filho, por exemplo. Mas existe algum movimento da mãe em relação a ela mesma? Assim, como que traz esse reconhecimento para a própria pessoa? Quando ela, porque ali, eu tô entendendo assim, o filho ele é um espelho daquele comportamento ali da mãe, na verdade, né? É uma É, simbiose ali. Existe essa ação de fazer um movimento interno, inclusive, para além do que você faz em relação ao filho, assim? Eu fiquei pensando, se a gente sempre fala o que falar para o outro, mas para si tem alguma coisa, assim? com relação ao vazio emocional, por exemplo, Sim, por exemplo, nesse caso específico, assim, como que a pessoa traz para ela mesma? uhum, tá. Ela primeira coisa, assim, talvez ela não tenha uma fala inicial para ela. Uhum, Aí, para que ela preencha, por exemplo, esse vazio dela, ela precisa entender o que causou esse vazio, né? Se a gente for olhar pela visão sistêmica, de modo geral, eu sou vazia dos meus pais. Eu saí do meu lugar na ordem aqui. Então, o que eu não vou falar em primeiro lugar para mim mesma, mas eu vou olhar para os meus pais em primeiro lugar e dizer: ah, do jeito que foi, tá tudo bem, vocês são bons o suficiente. Talvez uhum, só isso, né? Reconhecer isso. E aí sim, aí eu posso olhar para mim e dizer assim: então, né, do jeito que eu sou boa o suficiente. A minha história do jeito que foi boa, foi possível e está certa para mim. E algo que eu posso dizer para mim, que ajuda muito no processo, é dizer sim para mim. Eu me olho, posso me olhar no espelho e uhum, dizer sim. Para você eu digo sim, né? E aí eu olho para mim no espelho e digo, do jeito que você é, sim. uhum, Do jeito que você é a pessoa certa. Né? O seu passado do jeito que foi, eu digo sim. Para a sua vida do jeito que é hoje, eu digo sim. Então, é um primeiro movimento de acolhimento. Eu me acolho e me aceito, né? E tomo a minha vida do jeito que é possível. O sim é uma das principais palavras da vida, né? Assim, em tudo. A gente fala que as três palavras mágicas para os relacionamentos são sim, por favor e obrigada, né? No relacionamento de casal, no relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos e comigo. Então, mas assim, o sim é o primeiro, de modo geral, assim, né? É para mim. Eu vou dizer sim para mim, sim para minha história, sim para o meu passado, sim para os meus pais, sim para minha ancestralidade, sim para os meus filhos. Aí eu começo a conseguir dizer sim. Sim, do jeito que você tá tudo bem. uhum. A vida acontece no sim, né? O não bloqueia, né? A vida flui Exatamente. toda vez que você assume um sim. Se a gente É. der conta de fazer isso, eu creio que já é um movimento assim fantástico da vida, Uhum, uhum, né? Pró-vida mesmo. Assim. Se a gente conseguir dizer sim, de verdade para a gente, do jeito que a gente é e está nesse momento, a vida já acontece. Começa a fluir de uma nova maneira. Por que de modo geral, a gente fala assim, primeiro olha lá para os seus pais? É porque, como eles são fonte de vida para a gente, quando eu me coloco contra a minha fonte, né? Pensa um rio uhum, que de repente ele olha para a fonte, lá ele olha para cima, né, num determinado ponto, que a fonte está sempre lá em cima, né, a nascente, e fala assim: ah, não, eu não quero mais receber água de você. Sua água é ruim, né? uhum, Então aqui é isso. E se eu faço isso, eu já entro contra o fluxo da vida, uhum, né? Mas então o mais natural, que mais ajuda, é de repente eu olhar para eles e dizer sim. E aí eu consigo olhar, do jeito que eu estou hoje, sim também. Costuma ser mais fácil dizer sim para mim quando eu dou conta de dizer para os meus pais. Mas talvez se eu ainda não dou conta de fazer isso, eu posso começar a experimentar dizer sim para mim. Pode ser uhum, um bom movimento. E aí depois talvez que eu tenha dito sim para mim em vários aspectos da minha vida, eu consiga olhar também para eles e dizer sim, e aí voltar e dizer um sim mais profundo ainda para mim, e aí eu consigo dizer sim para os meus filhos. É aí que eu tiro a expectativa dos meus filhos, não preciso mais que eles sejam de tal ou tal maneira para me fazer feliz, eles sendo quem são,
tá ótimo, né? Digo sim do jeito que eles são. Eu sempre, Foi a ótimo essa gente sua pergunta. sempre fala, eu fiquei pensando assim, será que não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos, assim, além de nos abrir, né? Porque é isso, a cura também, para liberar os filhos, a gente tem que se cuidar, se curar, né? E esse movimento para a gente também libera os nossos filhos. Quando a gente se aceita, quando a gente se cuida, eu tô falando, pode seguir, porque eu tô bem aqui onde eu estou, né? Eu tô dando conta de tocar a vida, as minhas questões, assim. Foi bom.